boa noite. Hoje são 23 de fevereiro de 2020, live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria e Mecânica Quântica. Beleza? Hoje é uma live mais voltada para perguntas e respostas e vamos fazer umas práticas no meio aí dessa live. Hoje vai perto de 9h25, iniciamos aí mais 9 horas, 5 para as 9, vai até 11 horas. E lembrando, terça-feira, nós vamos iniciar a live em ponto, 8h40. Vou ligar 8h40, fazer aquela, divulgar o link e tudo mais. 8h45 estaremos iniciando. Beleza? Bem, seguinte. Primeiro ponto que eu quero explicar, que é o seguinte. Algumas pessoas, elas ainda não perceberam, não entenderam muito isso. Existe o campo do grupo, tá? Eu vou fazer essa explicação rápida, vou abrir para perguntas e respostas de mecânica quântica em geral. Existe o campo do grupo. Esse aqui é o símbolo do campo do grupo, esse aqui, ó. Tá meio sujinho, mas faz parte, tá? E nesse campo do grupo, né? Todas as minhas informações, por exemplo, estão gravadas aqui. Tudo que eu sei, todo o meu conhecimento é gravado no campo desse grupo. Isso aqui é apenas um símbolo que remete a essa energia. Tudo que eu sei está nesse campo. E a partir do momento que a pessoa vai assistindo às aulas e fazendo os protocolos, ela vai aterrando no campo do grupo. E do que ela vai aterrando é como ela estivesse entrando nessa energia aqui. Do que ela vai entrando, ela vai tendo acesso a todas as informações positivas que estão ali neles. Assim como as informações dela também vai agregando ao campo. Aí é o seguinte, existe um detalhe aí. Por que ela vai tendo acesso àquilo ali? No que ela vai fazendo as aulas, no que ela vai assistindo às aulas e fazendo as práticas, ela vai aterrando. E o acesso dela ali a essas informações depende também da quantidade de informações que ela está levando para o campo, tá? Mais ou menos isso. Então, quanto mais ela vai aprendendo, mais ela vai levando informações e, em troca, outras informações são passadas a ela. Isso tudo é um conceito quântico, tá? E aí existem formas de se fazer isso. Beleza? Isso é importante. Então, a quantidade de informações do que ela vai aterrando, ela vai também direcionando informações para o campo. Pode ser informações que ela aprendeu na live, né? Problema nenhum. E da quantidade de informações que ela vai levando, né? Meio que em troca, isso tudo em razão do conceito de campo eletromagnético. Informações novas vão entrando no inconsciente dela. Aí é no inconsciente. Isso que não é muito entendido. Peraí, um minuto só. Isso que não é muito entendido. É no inconsciente. Mas não importa que seja inconsciente. É inconsciente e que está ao dispor dela consciente. Ela coloca em prática no dia a dia todo esse conhecimento. Tá? Agora, a percepção de que esse conhecimento está entrando, isso eu estou falando relacionado ao conceito de campo do grupo, tá? Ao conceito do campo. Agora, a percepção de que ela está colocando em prática, né, é mais percebido por terceiros, aí, dependendo do grau de percepção dela, ela também vai percebendo, mas a percepção é um dos pontos mais fortes do que estão inseridos nesse campo aqui. Tá? É o que a gente tem percebido que as pessoas mais têm acesso, mais aumentam, é a percepção. Beleza? Bem, esse é um ponto. Outro ponto é que os arquétipos eles têm que ser entendidos também. Esses arquétipos da mitologia grega que vamos aí acessando, um vai completando o outro. O ideal é que todos eles estejam bem trabalhados dentro. Os arquétipos da mitologia grega são o quê? Os deuses, tanto os masculinos, tanto os femininos. Zeus, Apolo, Dionísio, Afrodite,
Atena, Hécate, Hestia e por aí vai. Beleza? Ter todos eles bem trabalhados faz uma pessoa ser fora de série. Uma pessoa acima bem acima do nível médio. Se é bem acima do nível médio, é uma coisa fácil, né? Isso aí, para quem estuda com mecânica quântica, isso aí já é rápido. Agora, eu estou falando bem acima mesmo, mas tem que estar todos eles bem trabalhados para isso, para estar bem acima. Tá? Muitas pessoas já têm diversos deles já trabalhados sem saber. Tá? Sem saber. E todo mundo tem um que é o meio que é o principal da pessoa. É o principal. Tanto um Deus como uma deusa. É o principal da pessoa. E quando se descobre esse principal, é muito importante estar estudando esse Deus principal, essa deusa principal. Não basta só saber e estudar sobre. A gente vai estudando aqui, né? A nossa próxima vai ser Atena. Vamos entrar na terça-feira, talvez quinta, na deusa Atena. Sai Zeus e vai entrar Atena. Para quem gosta de estudar, para quem está estudando, é maravilhoso. E aí nós vamos fazer uma live só da deusa Atena. A live em si já é uma própria ativação do arquétipo. Beleza? Um outro ponto, para quem isso aqui agora, isso tudo falando é mais voltado para o grupo principal, mas para quem está no acesso também é importante saber. As práticas que são feitas no grupo principal, tá? O ideal é se preocupar com o do dia, e se não tem nenhum do dia, a pessoa, ou se ela já fez o do dia, ela pode fazer qualquer um anterior. E aí você não tem que se preocupar com as práticas que o povo está falando. Feito. Fiz essa. São práticas antigas que a pessoa resolveu fazer naquele dia. Não são obrigatórias. Tá? Mas se você quiser fazer, pode fazer. Lembrando, antes de fazer uma antiga, faça a do dia, se tiver alguma do dia. E aí, por exemplo, ontem eu passei uma prática no grupo principal. Eu passei e fiz referência, que ela era referente a sábado, domingo e também para segunda, porque é maior, um pouco maior, tá? Que eu passei uma palestra do Hélio para ser assistida e uma parte da aula 11, que na verdade é só um voltar na origem bem forte em quatro setores. Então, sábado, domingo e segunda vão estar sendo do dia essas duas práticas que eu passei do sábado. Beleza? Se já fez, ótimo, pode fazer alguma antiga. Beleza? Agora eu vou abrir para... Daqui a pouco vamos fazer um exercício chamado Vida Plena, em grupo. Eu vou abrir e eu vou passar o protocolo também, que é o protocolo chamado de atendimento, que uma pessoa atende a outra, mas isso pode ser feito em casa. Tá? Em casa, sim. Em casa, fora da live. Tá? Dever de casa. Isso que eu quis dizer. Eu vou abrir para perguntas sobre mecânica quântica em geral e também alguma coisa relacionada ao grupo, se tem alguma dúvida. Está aberto aí. Tá? Qualquer coisa, mecânica quântica, qualquer coisa. Estou aberto aí para... Estamos liberando esse espaço aí. Vamos, pessoal. Eu sei que tem várias pessoas com diversas dúvidas, só tá com timidez de falar. Igor. Pode falar. Não é bem uma dúvida, mas eu queria saber por que sempre que eu estou em alto mar, vejo o mar, vejo os golfinhos, eu caio em prantos de choro. São muitas lágrimas. Tá, e isso que você está dizendo quando você faz a prática. A prática, isso. As 3 vezes que eu fiz a prática, eu choro muito, bastante. Apesar de que o canto dos golfinhos são lindos, são perfeitos, maravilhosos, me identifiquei um pouco, não muito, mas um pouco, certo? Mas eu continuo chorando. Tá, seguinte,
Pode ser alguns tudo está intercalado, tá, Rita? São vários contextos, várias situações que podem estar aí, cada uma contribuindo. E às vezes tem uma principal. Uma que pode ser a principal é o fato de como é um procedimento arquetípico ligado ao arquétipo da alegria, energia da alegria, né? A gente você faz essa visualização, você entra nessa energia da alegria. Se a energia da alegria te remete a alguma cena, isso pode ser inconsciente, você pode não ter consciência que ela te remete a essa cena, mas no seu inconsciente, ou seja, ela remete a essa cena, mas você não sabe que ela remete a essa cena. Se essa cena é algo emotivo para você, você chora. Compreendeu? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que faz esse procedimento, o inconsciente dela remete a um esforço muito grande que ela fez para passar numa prova e ela passou por dificuldades, teve preconceitos com ela era negra, teve racismo, mas ela venceu isso e conquistou, passou numa prova, passou numa etapa, né, numa etapa assim de competição em que ela tinha que vencer para entrar no emprego. E mesmo passando pelo racismo, mesmo tendo preconceito, tendo racismo, tudo, ela conseguiu. E isso foi algo emocionante para ela. Ela teve muita alegria e foi muito emocionante. Ela pode, quando está fazendo esta visualização, de forma inconsciente, é remetido a esse fato. Ela não tem consciência disso, ela não sabe o que está sendo, mas está lá remetendo. Aí ela chora. Isso, por exemplo, isso é um caso comum até. Compreendeu? Sim, compreendi. Obrigada. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido aí, relacionada a você. Muito provavelmente é. Lembrando que sempre, né, tudo está intercalado. Então, as questões são N razões, N situações, cada uma com uma quantidade de energia que vai preenchendo a pessoa no sentido de ter algum acontecimento dentro dela. Sempre são várias. Mas existe uma que é sempre principal. O que eu estou dizendo, para ser entendido? Eu dou o exemplo da depressão. Vamos supor, uma pessoa entrar em depressão, agora uma suposição, tá? Mas para ser bem entendido, existe uma escala de 0 a 10. Quando esse ponteiro está no 10, uma pessoa entra em depressão, tá? Uma metáfora isso. Se a pessoa não está no propósito de vida, ela já está ali no 8 ou no 7, ali, pá. Mas ainda não está no 10, mas já está no 8. Pelo simples fato dela não estar colocando em prática o propósito de vida dela. Então já fica ali, no 7, no 8. Aí ela foi mal ela teve uma discussão com um grande amigo, ou uma grande amiga. A ponteiro foi pro 9. Aí ela se separou do marido ou separou da esposa. Foi pro 10. Mas aí entrou em depressão. Porém, se ela estivesse no propósito de vida dela, estaria no 2. Ou no 3, talvez. Tá? Porque um pontinho foi a discussão que ela teve com o amigo, mais 2 pontinhos, bota 2. 2 pontinhos foi a separação, e aí está aqui no 3. Ainda faltariam 7 pontos para ela entrar em depressão. Ela não entrou em depressão. Mas pelo fato dela não estar no propósito de vida, ela já estava aqui, ó, no 8 ou no 7 ali. Então foi rapidamente ela entrou em depressão. Aí as pessoas elas têm a impressão que o que fez ela entrar em depressão foi a separação. Mas não foi. Foi um conjunto dessas 3 situações, sendo que o principal foi não estar no propósito de vida. Compreende? Compreende? Sim. Bom, nesse caso, por exemplo, que eu estou dizendo agora, pode ser que, para você ter uma emoção muito grande ao ponto de chorar, vamos supor que seja o ponteiro estar no 10. E aí,
pelo fato de você estar estou dando um exemplo, tá? Não você, tá? Pelo fato de uma pessoa, tá? Uma pessoa para ela sentir uma emoção muito grande ao ponto de chorar, o ponteiro deixar do 10. Pelo fato de ela estar vivenciando situações em vida que estão mexendo com ela, ela já estaria no 5. Ela faz esse procedimento que fizemos na live, buf, ela vai pro 10. Aí tem uma emoção, começou a chorar. Tá entendendo? Sim. Tá? Uma explicação, mais ou menos. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Vamos embora. Como que eu posso considerar na física quântica a energia da dor? Uma dor que você sente. Como eu posso identificar ela? Como que eu... Porque como ela é, será? Ela é essa dor... porque a dor é invisível, né? A dor calma aí. A dor é invisível, a energia da dor. Quando você tem uma doença, alguma coisa, tem doenças que aparecem no teu corpo, que você consegue visualizar, né? Outras não. Outras não. Como a depressão, por exemplo, né? Que você não visualiza. Você pode até saber como essa pessoa tá, ela fica meio... você olha a fisionomia dela. E a dor, como é que eu posso trabalhar da energia quântica para que ela desapareça? Gostaria que fosse uma mágica, lógico. Mas como eu faria para identificar essa dor e fizesse com que ela fosse embora? Como eu faço? Você isso está fora do propósito de vida? Pode ser? Também? Com certeza. Isso você não tem dúvida alguma. O principal fator que o principal acontecimento na vida de uma pessoa é o fato dela entrar no propósito de vida dela. O propósito de vida, essa palavra propósito, né? Ela é eu acho ela um pouco forte demais. Propósito de vida. Um pouco forte demais. Eu cheguei a essa conclusão, foi inclusive assistindo um vídeo do site Guru que o Bruno me mostrou, o Bruno Galhardi, o membro aqui do grupo, ele me mostrou, e ele está falando sobre esse lance de propósito de vida. Aí eu cheguei à conclusão que essa palavra propósito é forte demais, né? Na verdade, todo mundo tem um dom especial. Um dom especial. Que se ela for colocar esse dom em prática, ela vai fazer muito bem. Por exemplo, eu gosto de usar aí o Neymar do futebol. Ele tem um dom de jogar futebol. Uhum. Pega um cantor, aí uma pessoa que canta muito bem. A pessoa tem um dom em cantar. Aí você vê pela voz, né? Uma pessoa que pinta quadros com maestria. Ela tem um dom em pintar. Mozart, por exemplo, ele tinha um dom ali, né? Da orquestra. Então, todo mundo tem um dom. Se esse dom colocado em prática, a pessoa vai ser um destaque. Todo mundo tem um ou mais. Só que o grande lance é fazer a pessoa saber qual é este dom e colocar em prática. Quando este dom é colocado em prática, a pessoa ela tem a tendência a estar sempre alegre. Sempre assim, com algum, né? Como o mundo é cíclico, tudo é cíclico, ela vai ter alguns baixos, tá? Algumas fases, né? Normal. Alguns momentos de tristeza, normal. Para alegria existir, a tristeza também existe. Só que estar 95%, 98% feliz e 2% triste é um dos segredos. Quando a pessoa está colocando em prática esse dom, ela tem a tendência a viver com mais... Ela vai ser muito mais feliz e ela tem a tendência a estar a maior parte do tempo possível com alegria. Uhum. E os momentos de tristeza são momentos comuns, né? Que todo mundo passa, não é nada ao ponto de alguém querer curar a pessoa, a se preocupar. Ou seja, resumindo, se essa pessoa, eu acho que você está falando de alguém específico, com certeza, né?
ou pelo menos acredito, mas mesmo que não seja, vamos supor que a gente esteja falando de alguém específico. Se essa pessoa estivesse colocando esse dom que ela tem em prática, ela não estaria passando por essa situação. Uhum. Ok? Eu tenho uma pergunta. O outro ponto, Tessália. Estar colocando o dom em prática é importante. E estar no trajeto de isso acontecer também é um fator importante. Bom, todo mundo que está aqui na live está nesse trajeto, né? A partir do momento que a pessoa migra para o grupo principal, ou então ela tem alguma situação na vida delas e que ela sente que está em direção a colocar esse dom em prática, ela está nesse trajeto. E aí, essa dor, um momento de dor profunda é já bem mais difícil. Bem mais difícil. Porque ela já está nesse trajeto de colocar esse dom em prática. Uhum. A gente disse que traz do propósito de vida. Eu cheguei à conclusão que esse propósito de vida é algo muito forte. Uma palavra muito forte, né? Acho que colocaram esse dom em prática, mas por quê? Essa palavra propósito de vida. Porque é o seguinte, tudo aquilo que a gente coloca pressão estaciona. E essa palavra propósito de vida pode remeter ao fato da pessoa colocar uma pressão em si, no sentido de colocar este dom em prática. E isso, na verdade, trava. Porque a gente tem que saber soltar. O soltar não significa fazer nada. Uhum. Por exemplo, a pessoa está estudando, está participando aqui do nossa mentoria de mecânica quântica, está participando das lives, está fazendo as práticas, ok. É isso. Agora, se ela faz isso e fica, eu tenho que entrar no meu propósito de vida, tenho que entrar, aí ela está colocando pressão, ela estaciona aquilo ali. Para. Estaciona. Uhum. Respondendo sua pergunta. Respondendo de forma bem direta. De forma imediata, papum, assim, de virar uma chave, a pessoa se transformar, isso é possível? É possível. É possível. Só que depende muito da pessoa. Mas o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Essas práticas nossas, por exemplo, todas elas, sem dúvida alguma, vai ajudá-la. Principalmente essa da alegria. Outra questão, essa prática da ativação do dinheiro, por incrível que pareça. Né? Quando eu falo por incrível que pareça, é porque, né, não é eu falando por incrível que pareça, é que eu estou se colocando no lugar de muitas pessoas que têm crença limitante com o dinheiro. Por isso que eu falo isso. Uhum. Tá? Para a pessoa entrar em sintonia com o que eu quero dizer. A prática de ativação do arquétipo do dinheiro, a prática do canto da coruja, que é passado do grupo de acesso também. Uhum. A grande questão é que se a pessoa tiver uma dor tão grande, ela vai nem conseguir fazer essas práticas, nem iniciar. Aí tem que dosar, tem que saber o grau de, né? Depende, tem graus de dores, né? Tem graus de depressão. Aí cada caso é um caso. Uhum. A mentalização, aí depende do dom da pessoa, de fechar os olhos e enviar uma energia da alegria para alguém também. É alguma pessoa específica? Sou eu. É você mesmo? É. Tá. Então a gente pode trabalhar isso aí em você. Que eu tenho já faz muitos anos essa dor crônica. E já fiz cirurgia e tal, e eu sei que calma aí. trabalhar. Você falou que é uma dor invisível. Porque a dor é invisível, porque quando as pessoas olham para mim, ninguém sabe que eu tenho uma dor crônica. Então, mas para você. Não, mas você sente a dor. Eu sinto a dor. Tá. Depois a gente conversa sobre. Onde que é? Depois a gente conversa sobre isso aí você, porque é uma coisa mais específica, para não, né? Tá. Tá bom? Tá. Beleza?
Beleza. Igor. Fala, Posso Bruno. fazer uma pergunta? Uma pergunta rapidinho. Calma aí, Bruno. O Osório tava para frente, tá? Não, é uma pergunta simples. É só um membro do grupo de acesso perguntou se você vai fazer o resumo de todos os comportamentos e práticas para incorporar a águia. Posso fazer. Tipo, das 3 aulas que você listou e falar todas elas rápido, assim, as principais. Hoje na live? Fala, tipo, a primeira aula eu dei tantos exemplos, só que não com exemplos como você deu. Falar só Quem é a pessoa? Só vi por número, não vi o nome. Tá, a pessoa que quer isso, pede aqui ao vivo para a gente poder fazer, beleza? Vou ver se ela tá aqui. Ela perguntou para mim hoje, no meio do dia. Ah, tá. Se ela tiver aí, se tiver ao vivo aqui, pede para mim, tá? Sim, beleza. Osório. Sim. Com relação àquele exercício anterior, da amor incondicional, a energia do dinheiro e a alegria mais forte, não foi isso? Isso. Então, da alegria já é uma terceira prática. Foi. Então, eu tive facilidade em mentalizar a minha alegria mais forte que eu tive, né? Foi quando eu passei no vestibular. Na verdade, hoje, geralmente, Osório, essa prática nós fazemos com 2 energias só, apenas. Com 2 energias, a do dinheiro e a do amor incondicional. Hoje a gente inclui uma terceira, que seria a da conquista. Tá? Só para deixar claro para todo mundo. Mas continua. Você conseguiu a da conquista, pelo que eu estou percebendo. Foi fácil eu sentir essa energia da conquista. Tá. Que é uma alegria. Muita alegria, muito forte mesmo. Uhum. Com relação à do dinheiro também. Mas eu tenho uma questão, porque eu tenho um problema de pensamentos que vêm para mim sem eu querer. Todo mundo. Sabe? Às vezes eu tenho esse problema. Quando eu vou fazer uma meditação, por exemplo, e vem um pensamento que me foge. Eu não consigo fazer a meditação direito. Então, o que é que eu posso fazer para que esses pensamentos aleatórios venham na minha mente? Para que esses pensamentos aleatórios não venham à sua mente? Isso. Simples. Oração. Simples, simples, simples. A oração é o principal fator aí para você evitar isso aí. Uma oração colocando sentimento. Oi? No momento que eu estou fazendo uma... Não, vai ser orar antes. Antes da meditação. Isso. Peraí, você está falando uma meditação normal ou está falando essa prática nossa especificamente? Não, na meditação normal. Tá, na meditação normal, os pensamentos também são normais. Aí tem 2 formas. Ou você pode simplesmente manter a calma e esperar eles focarem esperando ele ir embora, sem dar muita atenção a eles, sem dar atenção assim, sem dar atenção a eles, esperar eles irem embora, ou simplesmente você aquietamente foca na respiração. Tem pessoas que se sentem melhor simplesmente deixando esses pensamentos irem embora. Tem outros que preferem aquietar a mente, aquietar com um poder de intenção e focar na respiração. Eu já fiz os 2. Eu prefiro aquietar a mente e focar na respiração. Mas a grande maioria das pessoas se dá melhor com uma primeira possibilidade, com a primeira hipótese, a primeira técnica, que é deixar os pensamentos irem embora. A grande maioria. Certo. Teste os 2. E é o seguinte, mas não se ilude não, vai voltar, tá? Vai pode ser que passe 1 minuto e volte. Aí você faz de novo. Essa técnica quieta. Aí daqui 2 minutos volta, você faz de novo. Aí, até o seu inconsciente entender que você quer isso. Que você quer que nenhum pensamento venha quando você estiver meditando.
Quando ele entender, aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. Mas isso aí é um processo, tá? É normal. Uma pessoa que medita ter esses pensamentos assim nesse início de meditação, início que eu digo, um início de fase da vida que ela começa a meditar. Sim. Você fazendo isso, né, com a prática, cada vez mais você vai em direção à excelência nesse sentido. Certo. Tá? Eu medito, tá? Dia sim, dia não, hoje em dia. Dia sim, dia não. Tem fase que é todos os dias, hoje eu estou no período dia sim, dia não. Eu ainda não fiz uma meditação em que não tenha vindo nenhum. Agora, quando eu entro numa determinada dimensão, que a meditação te propicia isso. Tá? Quando você vai meditando, você vai cada vez mais fundo. Você entra numa dimensão, aí esse pensamento não vem. Tá? Pô, aí é direto. Aí que a pessoa está no estado meditativo mesmo. E isso também tem graus, tá? Você vai perceber que em breve, você continuando a meditar, você vai, durante a meditação, chegar num estágio que você se sente em outra dimensão. Ou seja, você está em outra dimensão. Aí esse pensamento não vem. Certo. Beleza? Entendi, beleza. Foi Só respondido? quero fazer mais uma perguntinha. Pode fazer. Mais uma perguntinha rápida. Com relação a amor incondicional, naqueles 3 pontos que você falou, o que eu entendi de amor incondicional é querer fazer o bem a uma pessoa incondicionalmente, certo? Não. É muito superior a isso. Eu posso fazer o bem a alguma pessoa por fazer e não ter nenhum amor incondicional ali. Não quer dizer isso, não. As pessoas se iludem, dizendo, eu já ouvi isso outras vezes, elas se iludem. Você tem filho? Tem filho? Não. Tá. Não. Todo mundo... Quem tem filho aqui? Fala aí. Oi, eu tenho filho. Eu tenho filho. Rosanice, tem filho. O amor que você sente pelo seu filho é um sentimento de amor incondicional. Você já sentiu esse sentimento em alguma situação que não seja esse sentimento pelo seu filho? Algo parecido? Já, mas é raro isso. Porque o amor que a gente sente pelos filhos não tem muita comparação, não. A não ser quem atinge realmente esse estágio de chegar ao amor incondicional. Mas é raro você ter. Tá. Já tive por um... Esse amor incondicional, entendeu, Osório? Isso aí. Certo. Tem uma pessoa... Eu tenho uma teoria que não é muito aceita por quem não tem filho. Eu tenho uma teoria que... Mas isso aí é uma coisa, para mim, depois que eu tive filho, muito óbvia. Quem não tem filho é difícil saber o que seria esse amor incondicional. Tá? Por que eu estou falando isso? A partir do momento que eu tive uma filha, aí eu percebi, pô, isso é um amor incondicional. Eu já havia sentido antes de ter a filha, tá? Mas foi quando eu tive minha filha que eu tive certeza que esse sentimento é um amor incondicional. Tá? Se eu for perguntar para quem tem essa pergunta que eu fiz para a Rosalia, para todo mundo que tem filho, você vai ter mais ou menos a mesma resposta. Mas fala. Sim, porque esse meu amor incondicional é o seguinte, tem uma pessoa que eu conheço que ela precisa muito de ajuda. Uhum. Então, no centro espírita, né? Uhum. Então, eu falei para a dirigente, puxa, como eu gostaria de ajudar essa pessoa. E realmente, do fundo do coração, eu gostaria de ajudar essa pessoa. Mas eu não tenho como fazer isso. Então, para mim, isso é um amor incondicional. Sem querer nada em troca. O amor incondicional é muito, muito superior a isso. É querer ajudar alguém sem nada em troca. Tá? Eu já tive esse sentimento diversas vezes e não existiu amor incondicional ali. Mas pode ser que tenha em alguma, no seu caso, pode. Tá? Só que pelo fato de você não ter filho, aí é difícil te falar um parâmetro para você saber o que era amor incondicional ou não. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que não sabem o que é sentimento de felicidade. Não sabem. Por quê? Porque nunca sentiram.
Tem pessoas que não sabem o que é amor incondicional. Não sabem por quê, porque nunca sentiram. Então, agora, se você... Não dá para eu entrar dentro de você e captar isso aí. Até dá, tá? Até dá. Mas não é o Então eu não momento sei, agora. né? Tá? Então eu não sei o que é amor incondicional. Não sei. Não tem como não tem como eu saber se isso que você está sentindo é amor incondicional. É possível? É, mas eu acho que eu sinceramente, tá? Eu tomando por base os meus sentimentos, e isso tomando por base dos meus, tá? O amor que eu senti pela minha filha, eu já senti em casos de... Aprender mais aí. Pessoal, vamos manter o áudio desligado, tá? Tomando por base a minha vida, tá? O amor incondicional que eu senti em vida, onde a minha filha não estava ligada, eu só fui sentir aqui no grupo Pedra Filosofal. Quando eu estou em contato com o campo, quando eu estou ajudando algum membro do grupo principal, tá? Aí eu só fui identificar o amor incondicional com alguém que não seja minha filha, ou meu pai, ou minha mãe, tá? Nesse sentido. Antes eu nunca tinha sentido. Então, eu tinha sentido 2 vezes. Eu tive 2 contatos com o todo. Tá? Eu senti isso aí. 2 vezes na minha vida. Tá? Então, aí eu tomando a minha vida por base. Só que cada pessoas são únicas. Então, fica difícil eu responder para você se esse sentimento seu eu acho sinceramente que não. Por quê? Tá? Porque quando é amor incondicional, a pessoa sabe. Então, se você está com dúvida... Então, com relação à família, porque o amor simples... incondicional fica mais fácil. Minuto. O simples fato de ajudar a pessoa por ajudar sem ter motivo, isso aí não quer dizer que existe amor incondicional. Não quer dizer, tá? Responde, se essa é a sua dúvida. Isso aí não quer, isso por si só não quer dizer. E um segundo fator, quando era amor incondicional, a pessoa sabe. Então, de antemão, eu estou com convicção que esse fator, esse sentimento que você está tendo para essa pessoa que está querendo ajudar, por ajudar sem motivo nenhum, não está pensando em amor incondicional. Pode ser amor, sem dúvida. Agora, amor incondicional é como se fosse uma outra palavra. Amor incondicional tinha que ser outra palavra, é diferente de amor. Amor é amor, amor incondicional é amor incondicional. São sentimentos diferentes. Esse foi um exemplo fora da família. Mas eu tenho um exemplo dentro da família. Por exemplo, minha mãe, ela teve Alzheimer. Eu passei muito tempo cuidando dela, sabe? Muito tempo cuidando dela. Isso é amor incondicional, então? É a mesma coisa que acontece com relação à sua filha, sim, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele está trocando amor incondicional por compaixão, Igor. Verdade. Pode ser, não sei, tá, Oliane? Pode ser. Dá um exemplo, Osório. Olha, sim. Isso aqui é uma caneta, certo? Ok. Isso aqui é o controle, certo? Certo. E se o nome disso aqui fosse caneta e o nome disso aqui fosse caneta? Aí eu falasse, agora, caneta, você ia saber se era isso, se era isso? Ia? Não. Não ia, certo? Então, isso acontece com a palavra amor. Existem diferentes tipos de amor. Um deles é o incondicional. Existe o amor de filho para pai, existe o amor de irmão, existe o amor de marido, homem, mulher, existe amor, essa relação pai-filho. Eu enxergo essa relação pai-filho como um amor incondicional. E aí, isso eu estou falando geral. Como é que eu posso explicar? Em sua grande maioria, tá? É este mesmo amor que o pai sente pelo filho, é amor incondicional, mas não quer dizer que ele pode ser sentido apenas por filho, não. Mas geralmente esse sentimento que o pai sente pelo filho, tá? Tem pai ou mãe que não sente amor nem pelo filho, tá? Vamos, isso aí mas vamos na sua grande maioria existe esse amor incondicional. Mas não quer dizer que apenas por filho que possa ser sentido, não. Esse sentimento pode ser sentido por outras pessoas também.
pode ser assim, o amor incondicional como pai geralmente sempre pelo filho, ele pode ser pela mãe, pelo irmão, por uma pessoa, por um amigo. Mas geralmente é pelo filho. Deu para compreender o que eu quis dizer? Eu fui, né, deu para compreender. Consegui ser claro? Consegui ser claro? Sim, conseguiu. Tá? Então, talvez eu tenha sido claro. Agora, mas não é uma coisa específica apenas pelo filho, não. Mas geralmente é pelo filho. Entendi. Tá? Mas a pessoa pode sentir amor incondicional por outras pessoas. Pode. Só que geralmente o que a gente percebe é que é sentido mais pelos filhos. Laço familiar. Geralmente pelos filhos. Geralmente. Tá? É fácil identificar esse amor incondicional quando a gente fala, esse amor que você sente pelo filho, isso que a gente falou, esse é amor incondicional. Mas tem pessoas que sentem esse amor por outras pessoas, o amor incondicional que ela sente pelo filho, né? Esse sentimento que a pessoa sente pelo filho, que nós chamamos de amor incondicional. Tem pessoas que sentem por outras? Tem, eu sinto, por exemplo. Tá? Mas isso é uma coisa minha recente. Ok. Tá? Recente. Okay. Muito obrigado, hein? Foi sanado? Eu consegui ser claro, Osório? Sim, muito obrigado. Eu agradeço. Valeu. O que a Eliane falou, eu acho que ela teve... me parece que deve ser isso mesmo, compaixão, que você deve estar sentindo, que é um sentimento muito bom também. Compaixão. Me parece ser isso mesmo. Tá, Osório? Ok. Esse sentimento aí me parece ser compaixão. Bem que a Eliane falou com maestria. Agora eu não posso dizer com certeza. Perfeito. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu tenho, Igor. Não. Pode perguntar, querida. Eu tô tentando me aprofundar um pouco mais em arquétipos, né? Eu já entendi um pouco o conceito, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Então, por exemplo, eu posso usar um arquétipo para eliminar ou reduzir um trauma, um medo, um receio de uma situação que já aconteceu e que pode vir a acontecer novamente na minha vida? Pode, com certeza. Lembrando, nós vamos iniciar um curso sobre arquétipos, tá? Ah, é? Vamos, viu? Um curso completaço de arquétipos. Daqui a mais ou menos umas 4, 5 aulas. Tá bom, legal. E aí, só mais uma. Eu posso usar, por exemplo, um arquétipo? Eu tenho duas dúvidas agora. Uma é, se eu posso usar, por exemplo, um arquétipo para me fortalecer no trabalho. Então, por exemplo, a minha chefe é uma pessoa que me intimida muito, né? Eu me sinto muito insegura do lado dela. Eu posso usar um arquétipo para me fortalecer quando eu estiver com ela? Claro. Isso é o que eu mais faço. Não só com... com mais fácil, assim, não com o chefe, mas de se estar fortalecido. Esse é o trabalho quase que diariamente. Então, e aí, hoje eu vi um vídeo do arquétipo da borboleta, né? Me ajudou a entender um pouco como que pode ser o positivo e como que um arquétipo pode te prejudicar também. E aí a minha pergunta é assim, como que eu sei quando não usar os arquétipos, entendeu? Como que você sabe quando não usar o arquétipo? Estudando o arquétipo. Né? A resposta essa resposta que eu dei é nossa, mas se você for, mas você tem que saber, né? Primeiro ponto, vamos lá. Vou dar uma resposta mais bacana. Saber qual arquétipo a pessoa está no momento. Se ela sabe o arquétipo que ela está, ela tem uma noção. E saber que existem as dualidades. Saber se ela está na ponta negativa ou se está na ponta positiva. E para isso, muitas vezes, nós temos que deixar o ego de lado. O exemplo é o próprio arquétipo da águia. Tem pessoas que usam o arquétipo da águia e estão na ponta negativa, só que em razão do ego, não deixam de usar o arquétipo da águia.
não se tocam que estão na ponta negativa. Mas como que eu sei em que arquétipo que eu tô? Eu não adianta, Igor, eu vou ter que estudar quando eu tiver o curso. Não, essa pergunta foi boa. Muito boa. Como você sabe em qual arquétipo você está? Pelos resultados. Pronto. Pelos resultados. Por exemplo, eu vou ter uma situação que eu vou passar em abril. Oi? Eu vou ter uma situação pela qual eu vou passar lá pelo mês de abril em que eu preciso estar fortalecida e livre de medos e dos traumas dos quais eu já passei. Eu consigo usar um arquétipo para trabalhar isso, para quando eu chegar em abril eu estar mais positiva, mais tranquila, mais serena. Bom, mais importante nesse caso aí, muito mais importante você estar estudando arquétipos, é você estar descobrindo aí os seus traumas, descobrindo aí as suas sombras, as suas crenças limitantes e estar primeiro tendo a percepção das sombras, tá? A sombra é algo mais profundo. Sombra é um trauma que a pessoa meio que ignora. Ela tem um trauma, mas ela finge que não teve, tá? Ela está ignorando aquilo ali. Ou o próprio inconsciente apagou da mente dela aquele trauma. Ela teve o trauma e não sabe que teve. Sombra. Identificar as sombras e integrar as sombras, pegar a sombra e colocar luz, levar a energia ao ponteiro que está apontando, né, para a ponta negativa dessa energia, levar esse ponteiro para o positivo, isso é o mais importante nesse caso aí. Tá? Aí eu te recomendo firmemente o nosso curso, que aproveita que daqui a alguns dias eu vou retirá-lo. Ele está sendo gratuito ainda, tá? Mas eu vou retirar e vou começar a vender. Nosso curso de sombras, crença limitante e autossabotagem. Bacana, tá bom. Tá está na nossa EAD, na plataforma EAD. Se você fizer matrícula, por exemplo, hoje você vai ter direito a ele aí gratuito, mas daqui a uma semana as matrículas vão ser trancadas, só pagando vai poder fazer a matrícula. Tá? Tá bom. Então, matrícula logo. E assiste as aulas. Tá? Aí é esse caso específico. Você pode ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Tá? Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas tem diversos traumas. Cada trauma, tá? Ele prejudica muito no setor e indiretamente em todos os outros. Você pega o trauma correspondente ao setor específico que você quer e você trabalhando ele já vai ser muito benéfico para esse caso específico, para essa situação em abril que você vai participar. Provavelmente deve ser aí dificuldade de expor sentimentos, deve ser uma delas, talvez, e rejeição, medo de ser rejeitada. Provavelmente pode ser que seja ou algum dos dois muito forte ou os dois, tá? Por isso estou falando assim, sem saber. Fala, Eliane, é sua amiga? É que para ela quer observar o arquétipo que ela está trabalhando no momento e ela não sabe qual é. Se ela observar qual é a área que ela mais está desenvolvendo, ela vai conseguir chegar mais rápido ao arquétipo que ela está trabalhando. Um exemplo assim que eu posso dizer: resolvi trabalhar mais no meu lado mãe desde a metade do ano. Eu comecei a trabalhar com a ursa. Então, assim, se ela observar a área que ela vai desenvolver mais no período, ela consegue chegar no arquétipo, ela vai sentir mais a presença do arquétipo. Tá. Eu entendi o que você quis dizer, só que eu não sei se todo mundo compreendeu, estava meio baixo. Todo mundo escutou bem? O que a Eliane quis dizer é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar como vendedor, a pessoa vai trabalhar o arquétipo do vendedor. Assim, a grosso modo falando, é isso que você quer dizer? Ou não, Eliane? Resumindo o que você quer dizer, não é isso? Ou não? Isso, é mais ou menos isso, exatamente. Certo? Tá? Por exemplo, quando vai trabalhar a parte de financeira,
financeiro, vai trabalhar a parte de comércio, a parte yang, a mulher vai trabalhar o yang dos negócios, ela automaticamente já começa a incorporar a águia, né? Então, quando a mulher vai trabalhar a parte de família, outras coisas, ela já começa a pegar mais esses arquétipos como a ursa, como a loba, vai trabalhar porque você está confundindo os conceitos. Lobo, urso, na verdade, é quando uma live assim tem que ser mais lobo, urso são animais de poder. Animais de poder. Ela falou alguma coisa de borboleta. Que remetem a um arquétipo. Por exemplo, a borboleta trabalha bastante o arquétipo da mudança. Tá? Porque o arquétipo da mãe, beleza, arquétipo da mãe. Aí você ensinou ursa para usar o urso para acessar o arquétipo da mãe. Tá? Já não é muito aconselhável. Tá? Trabalhar o arquétipo da mãe. Ponto. Eu primeiro escolhi trabalhar a parte da mãe. Aí, tá? Depois que a ursa vem. Porque o urso é um animal de poder que trabalha diversos arquétipos. Aí se fala arquétipo do urso. Aí que o arquétipo é uma forma grosseira de se falar. Tá? Mas a gente usa, né, de uma forma informal. E ela perguntou alguma coisa sobre a borboleta, sobre sombra e parte luz da borboleta, né? Por exemplo, as pessoas usam muito a borboleta, só que elas não estão preparadas para a mudança, para a transformação. Isso que realmente dá bastante problema. O pessoal usa muito a borboleta, mas não observa a mudança, né? Não quer a mudança, fica parado. E aí ela vai para a ponta negativa, exatamente, é isso aí. Quem usa a borboleta, o principal fator é a mudança, a transmutação. Aí a pessoa usa uma borboleta na parede, por exemplo. Eu uso. Estou usando nesse momento. Voltei a usar quando eu quero fazer algumas transmutações. Eu estou usando. Tá? Vou até mostrar para vocês. Calma aí. Se vocês conseguem visualizar. Dá para ver lá? Dá para ver, não? Consegue enxergar? Não. Não? Tá dando para ver, não. Não. Ai, é o máximo que dá para fazer. Mas tem mais borboletas ali. Bom, aí a pessoa, se ela tá usando aí as borboletas, uma energia propícia a transmutações, né, vai entrar na vida da pessoa. E a pessoa nega, bloqueia, isso é um fator que vai fazer ela ficar altamente procrastinada. Sem dúvida. Vai para a ponta negativa. É mais ou menos a mesma explicação do arquétipo que eu dei da águia. Mais ou menos não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas vamos lá. Nesse caso específico quem estava falando mesmo? Quem que estava falando antes da Elaine? Fabiana, né? Se não me engano. Enfim, a pessoa que estava falando antes da Elaine. Ela estava perguntando. Qual foi a pergunta específica dela mesmo? Tá? Eu fui mais para o lado da Elaine. Qual foi a pergunta específica dela, Elaine? Elaine é Sara Lacota. Foi a Clarice, aliás. Clarissa, né? Ela perguntou sobre Deixa ela falar. Fala, querida. Ela tá aí? Tá, pode falar, Clarissa. Não, eu perguntei como que eu faço para descobrir quando que eu estou em um arquétipo e como que eu faço para usar esse arquétipo de forma positiva e não incorrer no risco de usar esse arquétipo de forma negativa. E se o arquétipo me ajuda a trabalhar os meus traumas. Uhum. Tá, vamos lá, vamos focar nisso aí, respondendo novamente. Como saber se você está usando está dentro de algum arquétipo específico? Eu falei, pelos resultados. Né? Os resultados é o maior parâmetro que tem. Né? Os resultados e o próprio sentimento. Se uma pessoa ela está no arquétipo do poder, ela se sente poderosa. Se a pessoa está no arquétipo da oratória,
ela está com uma excelente oratória, se ela estiver na ponta positiva. Ou ela está, no que ela entra no arquétipo da oratória, o que acontece? Ela começa a estudar sobre oratória, faz fono, lê livros sobre oratória, entra num curso específico de oratória. Isso aí seria o mito, a história vivenciada para acessar a ponta positiva do arquétipo da oratória. No caso do poder, é a mesma coisa. Ela vai ler sobre liderança, tá? Entrar em cursos de desenvolvimento pessoal, esses cursos motivacionais, né? Que dão poder, mas geralmente é em períodos curtos, tá? Esses cursos motivacionais. Tem aquele sensacional, depois passa. E ela entrou no arquétipo dele, ela vai se preparar para entrar no estado de poder e se sentir poderoso, poderosa. Então, vamos lá. Se você está no sentimento do arquétipo, ou se você está tendo atitudes no dia para entrar no sentimento que você quer, o sentimento do arquétipo, você está no arquétipo, você está na parte positiva. Agora, o que as pessoas querem é mágica. Mágica não existe. Pelo contrário, elas só se ferram. Porque a pessoa quer usar uma imagem e quer, de forma automática, por exemplo, no caso da águia, a pessoa usa a águia e quer ser uma águia, pelo fato de estar usando a imagem da águia. Vai para a ponta negativa. Sem essa. Vai para a ponta negativa. A pessoa que quer usar uma foto e acha que no estalar de dedos, vai estar lá na ponta positiva do arquétipo, tá? E isso não existe. Isso é mágica. Até existe, mas não dentro da mecânica quântica, tá? Aliás, da própria dentro da mecânica quântica existe, mas é um conceito muito mais profundo do que é uma coisa bem mais, tá? Bem mais profunda que o que eu estou falando nesse caso aí, muitas pessoas fazem magia. E aí tem seus débitos, tudo é crédito e débito. Porque a pessoa, ela tem que, a nível inconsciente, ela tem que se sentir merecedora para estar naquele lugar. Isso é o normal, tá? O normal, né? O normal, e sinceramente não era para ser o normal isso, mas o normal, a grande verdade, é que as pessoas têm que se sentir merecedora para estar em determinada posição, tá? É assim que funciona normalmente o inconsciente. Não era para ser assim, mas foi imposto isso. Ok? E aí, se a pessoa não se sentir merecedora e está em alguma posição, ela vai começar a se sabotar. Ela vai começar a se sabotar. Bom, aí você pode ser bem específica do arquétipo que você quer, porque aí fica mais fácil de explicação. Estou falando de uma forma mais ampla. Você pode falar qualquer, não? Eu tinha pensado no trabalho em usar a águia. Tá, mas o que você faz? Eu trabalho em banco. Eu não trabalho em agência, eu trabalho na administração central. O águia é o dono do banco. As pessoas confundem muito a águia, né? O águia é o dono do banco, só ele, mais ninguém. Eu não quero ser dono do banco, eu só quero não me sentir tão intimidada. O águia é o dono do banco. Ele é o águia. Aquele é aquele que é o ninguém ataca, né? Ele que ataca todo mundo. Não é ele. A questão, seu conceito está diferente. Não é que ninguém o ataca e ele ataca. A águia não tem predador, né? Oi? A águia não tem predador, né? Mas as águias brigam entre si. Assim, me tira uma dúvida, Igor. Existe... Só para clarear, os bancos não tem Bradesco, Santander. Não tem uma competição entre os dois? Tem. Então, a competição de um com outro, na verdade, é o que é? Os donos competindo, né? Todo mundo trabalhando para o dono, os donos estão competindo. Mas tira a sua dúvida. E dentro da mecânica quântica, isso aí é o conceito errado, que é a competição. O ideal é a cooperação. Alguns já existem bancos aceitando isso. Então, futuramente aí o negócio vai melhorar. Mas fala.
Bom, existe um manual de arquétipos para saber quais são os arquétipos ou não? Existem vários. O que você está querendo, na verdade, não é o manual de arquétipos. O que você está querendo é o manual de símbolos. Tá? Eu cometi esse erro aí. Logo quando eu estudei arquétipos, eu queria, na verdade, era saber sobre os símbolos. E aí eu comprava livros sobre arquétipos e falava, ué, não estou entendendo nada. Porque o único que eu queria era símbolos, estudar símbolos. Os símbolos, eles são limitados ou não? Os símbolos, eles são limitados, eles estão sempre... O arquétipo está sempre sendo trabalhado. O próprio arquétipo. A cada vez que uma pessoa usa o arquétipo, ela fortalece esse arquétipo. Os arquétipos vão melhorando, tá? Eles vão se aperfeiçoando. Os arquétipos eles são primordiais, tá? São primordiais. Antes da existência do universo, existiam os arquétipos. Então não tinha como o universo existir sem os arquétipos. Lembrando que existem vários universos, tá? Bom, não existe... o universo, esse que nós estamos inseridos, isso aqui, vou focar no mundo. Ele, antes de ser criado, tinha os arquétipos. Por quê? Porque imagina a vida sem os arquétipos. Imagina, não tem como. Como é que uma pessoa vai ser mãe se não existe o arquétipo da mãe? Como é que a pessoa vai se colocar, vai ser um bom pai se não existisse o arquétipo do pai? Uma mãe, que eu digo uma boa mãe, sem arquétipo da mãe. Como é que a pessoa vai falar bem se não existe o arquétipo da oratória? Então, o arquétipo é primordial ao universo, porque o universo foi feito para ter vida. Ok? Bom, aí... Qual foi a sua pergunta? Repete. Repete, Clarice. Ai, desculpa, estava sem som. Eu perguntei se os símbolos são limitados. Então, aí o que acontece? O arquétipo já existe. Ele é primordial, antes do universo mesmo existir, porque o universo foi criado para ter vida. Aí existe o arquétipo. Aí esse arquétipo, quanto mais pessoas forem usando o arquétipo, esse arquétipo vai ser do quê? Trabalhado. Então, cada vez que a pessoa usa o arquétipo, esse arquétipo vai ser do quê? Trabalhado. E aí, é por isso que o universo está sempre evoluindo. Porque os arquétipos estão evoluindo. Só que muitas vezes as pessoas usam os arquétipos sem saber que são arquétipos e que eles influenciam, né? Um exemplo. Vamos pegar aí o conceito de mãe e pai. A referência do pai e da mãe de vocês, da grande maioria, e a referência de vocês, para que é pai e mãe? De pai, a referência sua como mãe dos seus filhos, de pai e mãe dos seus filhos, comparado aos seus pais, você acha que teve uma melhora ou não? Antigamente era normal mãe bater criança e filho. Hoje em dia não mais. Ou seja, o arquétipo da mãe evoluiu. Isso eu estou falando de 20 anos para cá. Tinha uma época que o pai e mãe bater em filho é normal. Hoje em dia não. Então o arquétipo do pai e da mãe evoluiu. Porque quem acha que bater em criança é algo positivo está enganado. Tá? Logo de cara, está enganado. E isso em tudo. O médico evoluiu, todo mundo evoluiu. É claro que tem umas pessoas supra-sumo que vão lá no topo, que estão lá no topo, elas chegam num determinado limite de arquétipo que até superá-las vai demorar muito. Tá? Mas são pessoas aí que já vieram com essa... Eu estou me referindo a, por exemplo, Einstein, Nikola Tesla. Tá? Tem essas pessoas que elas pareciam que elas estavam acima do nível do arquétipo da época, né? A nível, acima. Tá? Mas são pessoas diferenciadas. Tá? Não tem como usá-las como referência. Mas esse conceito de pai e de mãe, acho que deu para clarear bem. Né? Que o arquétipo está sempre crescendo. O arquétipo está sempre evoluindo. A gente tem que pegar pelo todo. Tá? Aí, qual foi a sua última pergunta? Não, era essa, mas a minha última pergunta é assim.
eu tenho um desejo muito grande de ser mãe, né? E eu Certo. já sofri algumas perdas. Isso, de fato, mexeu comigo, assim. Eu já engravidei 3 vezes e perdi nas 3 vezes. Minha irmã também. E na última eu perdi uma das trompas. E a minha pergunta é assim, eu consigo usar um arquétipo para trabalhar isso de uma forma positiva, para que isso não seja isso não cause um bloqueio em mim, sabe? Ou para até limpar alguma coisa que tenha no meu, não sei. Já entendi tudo. O principal aí, Clarissa, é você estar limpando. Vamos lá. Existem motivos para... Eu estou para fazer um vídeo para o YouTube sobre aborto. Existem motivos para o aborto acontecer, né? Pode ser que entre a missão daquela criança foi cancelada, por exemplo. A missão teve que ser cancelada por algum motivo. A pessoa, foi cancelada a sua missão. Aí, infelizmente, a criança estava na barriga da mãe, abortou. Ou então, é até engraçado que eu vou falar, mas assim, a grosso modo falando, tem pessoas que vão ter dificuldade para aceitar isso. Por algumas questões, entre aspas, administrativas, a pessoa veio para encarnar nessa terceira dimensão, mas aí, sobrou mais uma vaga aqui para o planeta X. Tá? Então, essa pessoa aqui, ela teve o direito de encarnar num planeta mais evoluído que o planeta Terra. E ela estava na barriga da mãe ainda. Vai ter um aborto. Tem casos de morte que são apenas isso. A pessoa estava aqui, mas foi entendido que essa pessoa está tendo o direito de ir para um planeta mais evoluído. A pessoa morreu, vai para o planeta mais evoluído. Ou seja, a morte não foi uma coisa ruim, foi uma coisa maravilhosa para a pessoa. Só que ninguém sabe, né? Isso acontece. Um fator importante do aborto é que a mãe, ela, de forma inconsciente, ela acredita, e muitas vezes realmente é isso, ela acredita que ela matou o filho. E muitas vezes é exatamente isso, tá? Ela não foi no hospital abortar, fazer o aborto, não foi, mas de forma inconsciente, ela rejeitou o filho. Isso acontece também. Isso acontece. Tá? Aí tem que saber o que está por trás disso. Se ela não está aceitando o feminino, por exemplo, a pessoa que é inconformada com o machismo, que os homens estão numa posição sempre superior, então ela não se conforma com isso, ela não aceita o feminino. Ela acaba abortando. Esse é um ponto. Ou então ela não se acha merecedora. Dá um exemplo. Se alguém falou para ela, olha, em outra vida, você juntou 1000 escravos numa senzala e botou fogo em todo mundo. Fica, né? Pânico. Ela não se acha merecedora de ser mãe, porque ser mãe é algo maravilhoso. Aí aborta os filhos. Lembrando do exemplo que eu citei no início da live. Tem diversos, tudo está intercalado. Tem pessoas que superam tudo isso aí, tá? Mas dificilmente é só um motivo. São vários motivos juntos. E um mais forte que o outro. Às vezes tem um preponderante. Mas dificilmente é um só motivo. É um conjunto. Mas, às vezes não. Resolvendo o preponderante, resolve a questão. Tem pessoas que fazem aborto e não conseguem mais ter filho. Tem pessoas que fazem aborto e conseguem ter filhos. Por que que uma mulher fez um aborto, foi lá na clínica, fez o aborto, mas depois teve filho normalmente? E uma outra foi lá na clínica, fez o aborto e não teve mais filhos? Porque não é só essa questão do ter feito o aborto. É isso unindo a outros fatores. Lembra do exemplo que eu dei, do 0 ao 10, que eu falei no início? Você estava, Clarissa? Clarissa. Você não estava? Não. Eu dei um exemplo aqui, ó. Vou repetir. Do 0 ao 10. Quando a pessoa está no 10, ela entra em depressão. Eu ouvi sim. Desculpa, ouvi sim. Então, esse aí se encaixa em tudo. Esse aí se encaixa em tudo. No caso desse,
vamos supor que é de 0 a 10. Quando é 10, a pessoa ela se acha não merecedora a um certo ponto que o filho, se ela estiver grávida, ela vai abortar. Bom, se ela já fez um aborto, pode ser, tá? Que ela já esteja ali do 4, do 5. Aí vem um caso desse, em outras vidas você matou 300 pessoas. Aí pula pro 8. Aí tem esse fator aí da pessoa que ela nega o feminino, que ela é inconformada com o machismo. Ela já está no 10. Bom, resolvendo qualquer um desses 3, no inconsciente, ela já pode ter o filho. Okay. Né? Qualquer um desses 3. E aí tem que ver o seu caso onde se encaixa. Tem que ver o seu caso onde se encaixa. Bom. Tá entendendo? Dei exemplos aqui. Mas pode ter. Esses 3 exemplos que eu falei, aqui, ó, eu sei que tem 3. Mas tem uns 100 aí. Pode ter uns 100. E os 100 pode estar aqui. Aí a contagem né? Bom, a gente pode até colocar de 0 a 100. Pronto. Fica mais fácil. Porque esse 0 a 10, 0 a 100 é uma metáfora, tá? Só para explicar. Okay. Aí tem que achar do seu caso específico. O que é. Beleza? Beleza, obrigada. Se quiser, a gente... eu ofereço um trabalho nesse sentido, assim. Se você quiser, depois você me procura. Tá mas bom. mais quem? Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Clarice. Então, Igor, eu sou microempresária, né? Eu tenho uma empresa de terceirizada, fazer terceirização. Nós somos isso dá dinheiro, hein? Então, Garota esperta, vai. alguns anos atrás, ela estava indo muito bem, assim, pelo que eu comecei a estudar com você, assim, de arquétipo, que eu nunca tinha ouvido falar, eu entendi que eu era até a águia lá dentro. Só que aí ela teve uma caída, claro que a gente colocou a crise, né? Agora eu estou entendendo bem que não é bem a crise. O que eu quero te perguntar é o seguinte, nós somos em 3 sócios. É familiar. É eu, meu irmão e meu marido que a gente faz montagem de escada rolante. Viaja o Brasil inteiro, viajamos ao Brasil até fora do Brasil. E deu uma caída muito grande assim. Eu e os outros 2 sócios temos que usar a águia ou só eu posso usar? Só você pode usar, só que é o seguinte, você vai se achar superior a eles, tá? Então, alguns anos atrás, isso acontecia. Eu administrava, só que eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eu fui indo para o lado negativo. E as coisas foi caindo, e eu abandonei por 3 anos o meu setor, que era administração. Apesar, eu entrei para fazer curso na faculdade, mas eu parei até no meio do caminho, porque me deu um desânimo muito grande. Agora que eu estou entendendo que eu fui para o lado negativo. Agora, para cá, né? E eu estou voltando a administrar de novo, assim, né? Aí eu ouvindo hoje aqui, aí eu entrei nesse senso assim, né? Será que se eu usar, eu e os mais 2 temos que usar o arquétipo da águia ou só eu poderia usar no caso? Para voltar até a administração que eu tinha antigamente, porque antigamente tudo é assim, a empresa inteira, todos os funcionários, os sócios, todo mundo passava tudo por mim, só que eu abandonei o cargo. Eu fugi da minha realidade na época, eu acho que eu deixei pelo negativo, né? Vamos lá. Muito boa essa pergunta. Seguinte. Tem alguns pontos aí. Primeiro, os 3 usam o arquétipo da águia, mas os 3 sabendo sobre o arquétipo da águia. Porque as águias, as águias trabalhando em sintonia, isso aí é o óculo, é o creme de la creme. 3 águias trabalhando em sintonia. Mas, para isso acontecer, tá? Isso tem que ser uma coisa bem estudada. É o conceito de mastermind, Napoleão Hill, por exemplo. Isso aí é o que mais dá resultado. Já tentei implantar diversas vezes, não consegui, mas vou conseguir. Tá? Já tentei implantar diversas vezes.
aqui do Filosofal, tá? Essa aqui não tive sucesso. Não não tive sucesso na implantação, mas as pessoas, elas... na verdade, eu não tive sucesso. A verdade é essa. Se eu não conseguir a pessoa entrar no Mastermind, quem não teve sucesso fui eu. Simples assim. Mas eu vou ter ainda sucesso. Eu ainda vou ter sucesso nesse sentido. De implantar um Mastermind. O que seria isso? Colocar pessoas junto comigo, trabalhando junto comigo aqui, tá? Junto comigo, assim, em sociedade mesmo, tá? Dividindo lucro, tudo, e todo mundo tendo ideias sem permitir que o egocentrismo interfira. Porque no dia que qualquer empresa fazer isso, ela faz isso aqui, ó. VAP! Porém, isso tem que ser bem falado antes. Porque são 3 águias que não podem se bicar. O que acontece é exatamente isso. Elas acabam se bicando. Aí o negócio não vai para frente. Ó, coincidência, um livro aqui, ó. Tá aqui meio que do lado, ó. Tá? O autor aqui não é Napoleão Hill. É uma pessoa, o autor esse aqui, ele escreveu um livro sobre o conceito de Mastermind da Napoleão Hill. É bem interessante, tá? Se alguém quiser ler as palavras do Napoleão Hill sobre Mastermind, vai ao capítulo... É um capítulo, só, não sei se é o 11, daquele livro Leis do Triunfo. As 13 Leis do Triunfo. Napoleão Hill. O número de leis do triunfo de Napoleão Hill. Uma das leis é o Mastermind. É o próprio Napoleão Hill falando sobre o Mastermind. No Quem Pensa Enriquece, ele fala também de forma mais resumida. Nesse seu caso, por exemplo, Clarice, teria que ter uma conversa dos 3 nesse sentido de que permitir a vitória, entre aspas, não é vitória, permitir que prevaleça a melhor ideia. Acontece que um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, aí pode ser que o ego faça com que ele ache que a ideia dele é melhor do que a do outro. E esse aí vai totalmente contra o Mastermind. Isso aí é que as águias trabalhando juntos é o que pode acontecer. Aí que chama de as águias ficarem se bicando. Então, o controle do egocentrismo é extremamente importante disso aí. Tá? Os 3 usar a águia controlando o egocentrismo é muito bom. Agora, pode apenas você usar a águia? Pode. Pode. Sem dúvida alguma. Mas aí, pelo menos, você tem que ter total compreensão dessa noção que eu estou falando. De não se achar superior aos outros 2 e de não deixar o egocentrismo tomar conta, porque uma parte muito negativa do arquétipo da águia, o ponto negativo, é o egocentrismo total. Tá? E se abrir um pouquinho de espaço para essa energia entrar, ela pode contaminar tudo. Então tem que estar o tempo inteiro assim, com a percepção focada nesse fator humildade. E aí, usar a imagem do rei Davi é um ponto bem positivo, tá? Porque o rei Davi, pai de Salomão, ele era extremamente humilde. Tá? Pode botar aí Davi de Michelangelo, é uma imagem que remete ao arquétipo do rei Davi. Tá? Ele é extremamente humilde. Pode ser uma forma de combater isso aí. Ou seja, respondendo, você perguntou, os 3 precisam usar ou só eu posso apenas você usar? Bom, apenas você pode usar. Se os 3 usarem, seria melhor. Melhor sendo que tem que ser bem estudado, tem que ser bem trabalhado essa questão do egocentrismo. Aí eu te recomendo o livro, aí seria os 3, né? Se fosse os 3 usando, eu recomendaria aos 3 ler o livro Fator Ego, assistir o filme Revolver. Assistir o filme Revolver, na minha opinião, é um divisor de águas, tá? Para mim foi, pelo menos. E eu acredito que para muitos já foram. Para outros, não.
mas trabalha muito do inconsciente. Muitas pessoas, até perceber o quanto que esse filme fez efeito na pessoa, a pessoa ela pode demorar para perceber, mas o efeito é rápido. Ela só não percebe. Revolver, filme, Revolver. Eu vou pedir para eles assistirem. Tá? Não, o ideal é você ler essa questão do Mastermind. No livro do Napoleão Hill, na Lei de Triunfo, tá lá, tem que ver qual é a lei. Uma das leis é esse poder do Mastermind. Ah, sim. Tá? Então, porque, assim, já tem uns 17 anos que nós temos essa empresa. Nós já chegamos a mexer com muito dinheiro por mês e, de repente, deu uma caída de uns 4 anos para cá. E eu percebi que foi eu que fiz acontecer tudo isso, porque eu fui abandonando o cargo. Porque eu era, assim, nós somos só que tudo passava por mim, eu era que administrava, eu era que dava o comando ali das obras, de tudo, né? Cada vez que saía... Veja bem, o seu caso específico eu vou pedir para você falar depois comigo, para te aproveitar sempre a live para todo mundo, tá? Senão, está indo muito específico para o teu caso, aí já começa a ser muito direcionado para você. Aí eu tenho que dar um corte, porque acaba prejudicando o restante. Mas tá bom. porque estava sendo aproveitável para todo mundo. Aí começou a entrar muito, aí já não começa a ser aproveitável para todo mundo. Tá bom, Clarice? Tudo bem. Tá? Tá ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Igor. Posso fazer pergunta? Pode. No caso de volta à origem, por exemplo, tem algum procedimento que eu possa fazer para me identificar qual é a minha crença limitante em relação à parte assim de progresso profissional, dívidas, por exemplo, que eu vivo já há anos na minha vida um ciclo de trabalhar, aí daqui a pouco estou endividada, aí eu tenho que trabalhar de novo para pagar contas. Vai, assim. Caia, vai, Caia. Exatamente, há anos. Aliás, a minha vida inteira foi assim. Eu não conseguia ainda identificar. Na hora que eu vou fazer a de volta à origem, eu já tive cenas que vieram, que eu sei que remete à parte financeira, mas eu não consegui identificar, porque eu me deparo sempre com a mesma situação, entende? Uhum. E eu trabalho desde 14 anos. Eu tô com 46 anos e eu vivo isso há anos. Na minha vida eu não consigo entender. Tem horas que eu tenho vontade de chorar, tem horas que eu tenho vontade de sumir. Sabe quando você fica assim e fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Onde que eu errei? O que é que eu tenho que descobrir para minha vida mudar, sabe? Tá. Aí eu não consigo identificar isso. Vamos lá. Esse aí é um caso, tem alguns fundamentos, algumas explicações sobre esse aí, tá? Essa questão aí. Um deles é do fato do universo ser cíclico. Mas eu vou falar sobre um, tá? Que me parece ser o seu caso. É o seguinte. Foi mencionado no início da live, você estava, né? Não estava? Estava. Sim. Sobre todo mundo ter um dom especial. Uhum. Certo? Uma coisa muito importante é a pessoa colocar este dom em prática, que ela vai ter uma enorme alegria. Certo? Uhum. Certo. Bom, se eu estou fazendo algo distante desse dom, e esse algo vai dando certo, quanto mais ele der certo, mais difícil eu abandoná-lo e achar o meu dom especial e colocar em prática. Concorda comigo? Sim, concordo. Então, em muitos casos desses, foi verificado que era o universo atuando a favor da pessoa. Olha, a pessoa está lá devolvendo a outra, só dá uma trava aí. Porque se ela continuar, ela não vai colocar o dom especial dela em prática. E ela colocar o dom especial dela em prática vai dar uma enorme satisfação para ela. Seria um dos sentidos da vida dela. Pode ser que a encarnação dela seja basicamente nula se ela não colocar o dom especial em prática. Então, se ela está evoluindo aqui, isso acaba sendo prejudicial a ela. O universo vai lá e, corta. Dependendo do crédito e débito da pessoa, tá? Se a pessoa está sem crédito nenhum, o universo não se importa. Ela vai cada vez mais se aprofundar no setor, se dá mais certo dentro de um setor, e aí a própria riqueza, o próprio poder financeiro da pessoa é o motivo da tristeza dela.
E isso aí é difícil de entender. Para muitos é difícil de entender. Então, o universo muitas vezes age, ó, corta as asinhas dela. Isso é um... Veja bem, o universo corta as asinhas porque ela está merecendo. Ela está com crédito. Senão, o universo deixava ela prosseguir. E aí, a própria prosperidade desse setor seria o motivo de uma depressão futura. E aí, para reverter tudo isso aí, é difícil. Até acontece, mas é difícil. Então, resumindo, achar o seu dom seria o mais importante. Tem outro fator. Às vezes a pessoa já está no dom dela. Mas aí, esse fator aí, ó, de cortar as asinhas da pessoa e ela cair, isso é um arquétipo chamado Ananke. Arquétipo de Ananke. É uma força propulsora o tempo inteiro querendo colocar a pessoa no entre aspas, propósito de vida, né? Já falei que eu não gosto muito, mas vou usar mais essa palavra, vou continuar usando para ser entendido, né? Para colocar a pessoa no propósito de vida dela, no dom especial que ela tem. A Nike está o tempo inteiro querendo. A pessoa está indo muito bem, mas não é o dom especial. Aí, o que significa? A pessoa está crescendo, ela está tendo uma felicidade, mas a alegria mesmo ela não vai ter. Vai ser a pessoa que trabalhar sábado vai ser chato. Ela vai até ir, mas vai ser chato. Se a pessoa está no dom dela, do propósito de vida, trabalhar domingo é algo maravilhoso. Então, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Sim. Então, a Nike está agindo o tempo inteiro. Tá? Ou seja, entrar no dom especial é importante. Aí tem um caso, uma questão. É um outro arquétipo de Tênis. A pessoa está no dom especial dela. Está indo, só que ela está cometendo alguns deslizes. Aí, Tênis vai o quê? Vai limitando, vai segurando a onda. Porque se a pessoa evolui muito ali, isso é prejudicial à própria pessoa. Porque ela está no dom especial dela, está no propósito, mas está cometendo erros que não podem ser cometidos. Então, enquanto ela estiver cometendo esses erros, ela vai continuar crescendo. Porque quando a pessoa está no arquétipo de Ananke, tá? Está no dom dela, do arquétipo de Ananke, o arquétipo de Ananke colocou a pessoa no dom especial dela, a pessoa vai sempre estar evoluindo. Tá? A velocidade vai depender do grau de erros dela ali. Né? Porque ainda assim, ela pode cometer erro. Ela tem uma enorme satisfação de trabalhar, vai estar trabalhando o tempo inteiro, então ela vai estar crescendo. Só que os erros, enquanto ela estiver cometendo deslizes em prejuízo à coletividade, alguns, né, deslizes, né, o tênis vai limitando, vai reduzindo a velocidade desse crescimento. Ao ponto que ela vai sanando esses erros, quando eu falo erros nesse sentido, são erros em prol de prejudicar a coletividade, tá? É isso que eu estou dizendo. Que acontece. Aí o tênis vai limitando a velocidade até ela entender esses erros e saná-los. Aí ela vai aumentando a velocidade. E se ela está nesse dom e ela está cometendo erros gravíssimos, aí, ó, pode ser cortado. Pode ser cortado. Eu posso dar diversos exemplos práticos aqui, tá? Mas acho que foi bem entendido, ou não? Sim, tem uma das coisas que eu tenho pedido bastante, assim, é o propósito, o meu propósito de vida. Mas também você falou sobre a questão de colocar a força, né? Talvez eu acho que eu estou muito ali, eu tenho pensado nisso todo dia, talvez eu acho que eu tenha que soltar um pouco isso também, em relação ao meu propósito. Isso. É isso Mas aí. eu entendi. É isso aí, Cris. Tá bom. Soltar não significa esquecer, né? Uhum. Por exemplo, se alguém está devendo dinheiro para mim, para qualquer pessoa, a pessoa vai lá, ó, fulano de tal, você está me devendo, se puder me pagar, beleza, fez o papel, agora solta. Não cobra mais. Dando um exemplo assim. Certo? Certo. Agora você fica cobrando, ela está colocando foco. Pode ser que ela consiga esse pagamento? Pode. Até pode.
Mas lembra que a energia é uma só. A energia do recebimento. Ela vai estar travando diversos outros aí. Compreende? Sim, sim. Sim. Deu para mim entender. Mais alguma pergunta? Obrigada. Vamos fazer a prática, a vida plena, que passou aí. E a vida plena é o seguinte. Hoje não vou fazer o voltar da origem, não, tá? Que alguém está aí só esperando voltar da origem. Hoje não vai ser feito voltar da origem, não. Vai ser feito vida plena. Terça-feira eu vou fazer o voltar da origem. Vida plena é o seguinte. Tem um tema. Tem um tema central e a pessoa vai dizer o que ela sente em relação àquele tema. E vai falar ponto no final. Um não pode se referir ao que o outro falou. E terminando o protocolo não se fala mais disso. Tá? Isso aí trabalha muita percepção, trabalha o não julgar, que é uma coisa muito importante. E o tema de hoje vai ser propósito de vida. Ou esse dom especial que a pessoa tem. Você vai dizer o que você sente em relação a isso e quando você acabar de falar, você vai falar ponto. Tá? Lembra disso. Fala e fala ponto. E aí a outra pessoa fala. Um não pode se remeter ao que o outro falou. E um não pode comentar com algum outro sobre o que alguém falou durante esse exercício. Encerrou aqui. Beleza? Tá? E é o seguinte, ninguém é obrigado a falar. Tá? Só fala quem quiser. Então eu vou abrir, aí a pessoa fala. Ó, aí você vai falar, eu, Rosângela, eu sinto isso, sobre a próxima de vida eu sinto isso, isso, isso. Ponto. Tá? Aí vai o outro. E por aí vai. Foi bem entendido? Vera Rios, é assim? Não é assim? Oi, é isso mesmo. Não é assim? É assim, sim. Aqui. Beleza. Oi, Igor, é isso mesmo. Tá. Então, tá aberto. Quem quiser falar, o tema é propósito de vida. Quem quiser falar, lembrando, é falar o que você sente, sentimento em relação a isso. Está aberto. Quem quiser falar, propósito de vida é o tema. Oi, Igor, eu posso falar? Cris, vai lá. O meu propósito de vida que eu sinto, assim, que arde no meu coração, é ajudar as pessoas. Eu só preciso encontrar esse caminho. Como eu posso fazer isso? Ponto. Próximo. Ó, lembrando a vocês, todo mundo está com o microfone fechado. Para falar, tem que liberar o microfone. Declare em unmute, tá? Vai, tá aberto. Existencial. Felicidade existencial. Oi? Eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu gostaria de saber. Como eu posso saber? Então, calma aí, a gente está no meio de um exercício aqui. Ou isso é o sentimento que você tem sobre isso, é isso? Eu quero saber qual é o meu propósito de vida. Ponto. Ponto. Não tem nem como ter sentimento. Vai, tá aberto aí. Quem quiser fazer. Igor, em relação ao meu sentimento com propósito de vida, é o seguinte: eu tenho uma crença que eu só vou conseguir fazer o meu propósito quando eu obtiver a cura. Ponto. Maravilha. Tessália falou. Mais alguém? Amor, força e coragem. Ponto. Quem foi que falou? Eu, Rosane. Ponto. Tá. Mais alguém? Eu, Igor. Pode falar. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas da mesma forma que você faz hoje. Ponto.
Rosângela, meu propósito de vida é cantiga de roda, música e alegria. Tá, estou lembrando. É muito importante dizer o que a pessoa tem um tema, propósito de vida, o que ela sente em relação ao propósito de vida, tá? Posso falar, Cristina? Pode falar. Meu propósito de vida é gratidão. Ponto. Pensar no propósito de Stephanie. Pensar no propósito de vida me causa uma ansiedade. Ponto. Perfeito, Stephanie. Igor, Carla, então, quando eu penso no meu propósito de vida, eu sinto que é orientar as pessoas próximas, que são muitas, inclusive. Porque o que acontece? Você falou hoje que a gente, quando tem um propósito, a gente não tem uma inquietação na vida, né? A gente tem um sentimento de tranquilidade, não está em busca de algo. E eu me sinto assim preenchida nesse sentido, porque sempre que as pessoas me procuram e tem um problema, eu fico como suporte ali até ajudar. E eu não me importo que isso seja de madrugada, eu não me importo que seja em domingo, eu não me importo que eu esteja na rua, quando eu consigo orientar. Então eu penso que esse é meu caminho, porque eu sempre fico ali o tempo todo até a pessoa sair daquela situação, como uma base. Então o que eu sinto é isso. Ponto. Obrigado. Mais alguém? Luísa. Pode falar, Maria Luísa. O meu propósito de vida me deixa insegura, me deixa limitada. Ponto. Mais alguém? Oi, Igor. Pode falar. Fagner. Pode falar, Fagner. Eu sinto que o meu propósito de vida está se realizando aos poucos, né, de acordo com a minha profissão. Sinto muito grato por isso, muita alegria. Só que ao mesmo tempo isso, por ser algo novo, me dá uma certa insegurança. Ponto. Ok. Oi, eu sou o Anselmo. Pode falar, Anselmo. Quando eu penso nisso, me falta motivação. Ponto. Obrigado, Anselmo. Mais alguém? Heloísa, você está querendo falar? Você está abrindo o microfone, só que não está ouvindo sua voz. Está com algum erro ou alguma falha no seu microfone, Heloísa? Vi aí. Mais alguém? Isaac. Fala, Isaac. Quando eu penso em propósito de vida, me gera uma ansiedade e uma curiosidade. Por que a maioria das pessoas não descobriram o seu propósito de vida ainda? Outras pessoas já encerrando a carreira, né, bem ou mal, e sem o propósito de vida, e sei lá, ponto. Valeu, Isaac. Mais alguém? Oi, Igor, Natália, tudo bem? Tudo bem, pode falar, Natália. Então, eu sinto uma certa frustração, porque eu estudei muito tempo achando que o meu propósito de vida era uma coisa e depois de estudar tanto eu descobri que não é. Porque aí você vai, desenvolve depressão, ansiedade e assim, diversas outras coisas que são contrárias a quem descobriu, né, o seu propósito. Ponto. Obrigado, Natália. Mais alguém?
Mais alguém? Lembrando aí, ó, o povo tem que... o ideal é falar aqui pelo microfone, não é falar no chat não, tá? Assim, relacionado a esta prática, vida plena. O meu propósito de vida é cuidar dos animais. Então, Quem falou? Clarice. Quem? Clarice. 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 Obrigado, Clarice. Mais alguém? Igor, Opa! eu fico muito em dúvida ainda entre a diferença entre propósito de vida e dom, porque eu acho assim, eu fui professora por 34 anos e eu vi aquilo como um dom para mim, foi interessante. E hoje eu penso, e a minha vida não fechou, né? Eu tenho 54 anos e tenho muita coisa para viver. Eu acho que o meu propósito de vida é relacionado a dar conselhos, a conversar, a ajudar, fazer o bem, enfim, assim, que eu fazia muito isso em sala de aula quando eu era professora, sabe? Dar um conselho, aconchegar, ser carinhosa, sei lá. Ponto. Obrigado, Maria do Carmo. Ó, a Heloísa Seco, ela estava tentando falar, eu vi que ela não conseguia. Ela escreveu aqui, vou ler o dela. Heloísa Seco, para mim o propósito de vida é destino, intenção, realização através da caridade e do amor. Tudo é possível e, em retorno, ele só nos traz luz. Quem falou, eu estou lendo dela porque ela não conseguiu falar aqui, tá? Quem já falou no chat e se quiser falar, já que eu quiser falar para todo mundo, liga o áudio e fala aqui, tá? Se tiver com dificuldade com o microfone, aí eu leio aqui. Problema nenhum. Esse exercício é extremamente importante, tá? Muito mais do que vocês imaginam. Igor. Oi. O meu propósito de vida é continuar trilhando o mesmo caminho em busca de realizações e ajudar o meu próximo, como eu sempre faço. Ponto. Ponto. Obrigado, Rita. Mais alguém? Quando eu penso no meu propósito de vida... Oi? Quem estava falando aí? Quando Igor? eu penso no meu propósito de vida... Pode falar. Pode falar, qualquer pessoa aí. Quem quer falar? Meu propósito... Edna, pode falar, Edna. Eu, Edna? Pode falar. Então, tá meio o microfone, não sei se você está escutando direito. Estou escutando, pode falar. Quando eu penso no meu propósito de vida, imagino ele muito difícil. Você? Já não vejo mais alcançar. Quando eu penso no propósito de vida, eu vejo ele muito distante, não vejo mais caminho a alcançar. Ponto. Obrigado, Edna. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Tem uns aqui que eu vou chamar, tá? Easy. 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 Pode falar. Vera Rios. Oi. Eu estou chegando à conclusão que o meu propósito de vida é ajudar cada vez mais as pessoas. Estou adorando trabalhar com você. Igor. Escutou? Escutei. Ponto? Ponto.
Mais alguém? Tessália, falou, Tessália? Falei. Falou, né? Tatiana. Pode falar. Nara. Nara. Boa noite. Boa noite. Eu sinto a necessidade de criar um caminho. Necessidade de criar um caminho. Bom. Flávia. Oi. Então, quando eu penso nisso, eu acho assim que está relacionada a eu voltar na origem sei lá, das minhas angústias. Eu acho que eu tenho que me voltar para dentro de mim para descobrir isso. Acho que não está fora, acho que é dentro. Tem a ver com o meu inconsciente. Acho que é isso. Ponto? Ponto. Fernanda Rebustini. Fernanda? Bom, então é isso. Eu vou mais uma aqui só, para finalizar. Rosalina. Então, boa noite, Igor. Boa noite. Então, eu acho que é cura, perdão e amor e ação. Ponto. Ponto. Beleza. Bom, então vou finalizar a live, ok? Espero que agradeça a presença de todo mundo. Espero que todos estejam na terça-feira. Terça-feira vai ser uma live. Não vamos entrar no curso Arquétipos ainda. O curso Arquétipos vai iniciar daqui mais ou menos mais 4, 5 aulas por aí. Terça-feira, muito provavelmente, vamos entrar no arquétipo de Atena, e aí vamos falar sobre esse arquétipo na terça-feira, muito provavelmente, 80%, tá? Só vou confirmar isso. Tá? E eu vou, na própria terça-feira, pela manhã, eu vou confirmar. Aí, muito provavelmente, vai ser Atena, um arquétipo poderosíssimo, muito bom. O bom de Atena é que acessar a parte positiva do arquétipo de Atena é mais fácil, muito mais fácil que no caso da águia, de Zeus, muito mais fácil no caso de Atena. Lembrando, só para finalizar, um pipoqueiro que trabalha por conta própria não deixa de ser um águia ali. E um diretor de uma multinacional que tem jato particular, tem jato particular, que tem fazendas, tem helicóptero, tem tudo, é um cavalo. Beleza? Só para vocês entenderem isso aí. No caso, Atena tem a tendência a ser o animal de poder de Atena é a coruja, que é mais ou menos, a coruja é uma espécie de alfa também, que está até ali, pode ser equiparado a uma águia. Tá? Mas também remete ao cavalo. No caso, seria o segundo escalão ali. Beleza? Vou finalizar a live, agradeço a presença de todo mundo, aguardo vocês na terça-feira, beleza? E avante!